pessoal, eu sou Amanda Santos e esse é mais um programa Edificando. Eu gostaria de agradecer a vocês que têm nos acompanhado, que têm assistido a cada um dos programas e têm enviado a sua pergunta. Eu digo a você que continue enviando, tem sido bênção. E agora eu já vou apresentar a vocês o nosso convidado, que é o pastor querido, o pastor Emílio Nogueira. O pastor Emílio, que é casado com a Carla Nogueira há 11 anos, que é pai de Felipe e do João. Pastor Emílio também é superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da Ebenezer. Pastor Emílio, muito obrigado por estar conosco aqui no programa. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse projeto novo aqui da Ebenezer, que está sendo um sucesso. A honra é toda minha poder estar com vocês aqui. Amém. Pastor Emílio, como de costume, nós recebemos várias perguntas e hoje não foi diferente. Vamos começar aqui já com a primeira pergunta. O senhor tem várias responsabilidades aqui na igreja, né, pastor? Como é que é para você conciliar a família e o ministério? Então, para mim, eu acho um pouco mais fácil conciliar, até porque minha família é toda daqui da igreja, então eles entendem essa logística de estar participando de vários cultos, de estar aqui na segunda, às vezes na quarta, na sexta, e eles acabam até participando comigo. E eu defendo uma ideia, uma tríplice, que é Deus, família e meu ministério. Então eu tenho conseguido, graças a Deus, organizar bem essas três coisas e tenho tido êxito nisso. Amém. Pastor Emílio, falando sobre libertação, né? Nos cultos que acontecem hoje de libertação, você acha que acontece de forma com orientação bíblica? E o que é libertação e o que não é libertação para o senhor? Então, libertação, eu alcanço que libertação é um processo na vida do crente. Na vida do não crente também, que às vezes a pessoa entra aqui dentro presa, amarrada por algum espírito, por alguma doença, alguma coisa, e ela entra aqui buscando uma libertação desse mal que assola a vida dela. Libertação eu alcanço que ela é um processo na vida da gente paulatino. Todo dia você tem que se libertar de alguma coisa, todo dia você busca isso no Senhor, porque a própria palavra diz que para a gente buscar a estatura de varão perfeito. Então libertação é isso. E a gente só não vai precisar mais de libertação quando a gente chegar no céu. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto acontecer em alguns cultos, algumas manifestações que são meio que show pirotécnico. São umas coisas assim meio fora do parâmetro bíblico, e existem coisas que são bem pautadas na Bíblia, e existe muita falta de orientação, eu acho. Um exemplo, eu já vi obreiro estar ungindo um endemoniado. Ungir um endemoniado? Eu já vi estar colocando Bíblia na cabeça do cara. Eu já vi estar cantando um hino para expulsar o demônio. Então isso é falta de orientação bíblica e falta de experiência. Então libertação, ela é ter fé no Senhor, que o Senhor expulsa o demônio. Isso é uma coisa bíblica. E você ter que ter o feeling daquele momento. Ou seja, expulsar e mandar embora. Não precisa ficar cantando, ungindo. Então assim, existem várias coisas que a gente vê algumas entrevistas, isso, infelizmente alguns utilizam dessa técnica até para atrair público e aquela coisa toda, mas eu acho isso antibíblico. Pastor Emílio, você já teve alguma experiência pessoal com libertação? Já tive algumas experiências. Eu aceitei o Senhor Jesus em um ano de 2002 e foi um ano que mudou a minha vida. A gente viveu na minha cidade, eu sou de Alegre, no Espírito Santo. E a gente viveu uma experiência muito boa lá, um avivamento muito intenso na cidade. E a gente teve algumas experiências nesse âmbito de libertação, ao ponto da gente de sair da igreja, os jovens, eu era muito novo na época, eu devia ter uns 22, 23 anos, de sair da igreja e estar passando em frente em bares, e a pessoa sair endemoniada de dentro do bar e vir até a gente pra gente expulsar o demônio dela. Então já tive algumas experiências, essa foi uma delas, de estar na igreja também, a pessoa entrar na igreja endemoniada. Já vi pessoas endemoniadas fazendo, às vezes, o demônio manifestar e querer fazer o escarcéado na igreja, e aí o Senhor te orientar como você expulsar aquele demônio. Que eu tenho até uma coisa que eu falo, que às vezes as pessoas acham engraçado, que eu falo que é carmônio. Às vezes é carne misturada com demônio, às vezes não tem demônio ali, tem aquela pessoa que quer aparecer. A gente já teve, infelizmente, essa experiência na igreja, que não era demônio nada, era a pessoa fingindo que era endemoniada. Mas a gente que está buscando o Senhor não deixa a gente ser enganado, Ele orienta a gente, e quando é demônio mesmo, todo demônio ele obedece o nome de Jesus. Então quando você fala o nome de Jesus, até na boca do ímpio esse nome tem poder, e tem que ir embora. Então eu já tive algumas experiências bem legais e que acrescentou muito o meu ministério e minha vida. Amém. Pastor Emílio, essa é a próxima pergunta, podemos perder o nosso processo de cura e libertação? Cara, eu acho que sim. Porque você falou processo. Isso. Processo significa que são sequências, né? É um atomo, né? São por partes. Então eu acredito que se a Bíblia fala
que a gente tem que vigiar em todo o tempo. A Bíblia fala também lá em Eclesiastes das brechas que você pode abrir, as raposas elas entram e elas destroem um campo. Então o tempo todo você tem que estar buscando a vigilância do Senhor para você estar se guardando de setas que o diabo pode lançar na sua vida e querer te embaraçar nesse processo de libertação. Um exemplo do Ananias e Zafira, que eles se comprometeram em vender parte da terra e doar. Em determinado momento, diz a Bíblia lá em Atos acho capítulo 5, que diz a Bíblia que Satanás encheu o coração do Ananias e Zafira. Eles eram crentes de uma igreja. Então assim, a gente tem que ter cuidado com essas setas no meio do caminho que pode embaraçar a gente. Agora, com relação à cura, eu não sei como foi oriunda essa pergunta, se essa cura veio de um trauma, alguma coisa vivida no passado. Se a pessoa de fato ela teve um encontro com o Senhor, essa cura ela é automática, ela é instantânea no Senhor. O Senhor vai restabelecer a vida dela, o pacto com o Senhor, ali, aquela aliança restabelecida, ele cura a pessoa de traumas, ele faz esse tratamento. E claro, tem coisas que são de parte de libertação que ela vem durante o período dela. Amém. A próxima pergunta diz o seguinte: você acha que a teologia reformada atrapalha quando precisamos falar de libertação de demônios? Eu acredito que em boa parte sim, porque os reformistas, os intitulados mais a área calvinista, eles não creem muito nessa coisa de possessão de demônios, de expulsar. Eles têm uma ideia um pouco diferente do Armínio, de possessão de demônio. Então eu acredito que a igreja em si, que ela é bem reformada, que ela vem seguida dos pais lá da reforma, elas não dominam muito essa questão de libertação e ao mesmo tempo eles não alcançam muito essa coisa de libertação, entendeu? Eles acham que a pessoa são 5 solas deles, né? Que é sola escritura, essas coisas. Então eles acham que aceitou o Senhor Jesus, já está liberto completo e já vai para o céu. Então eu acredito que no momento hoje essa ideia eu não alcanço muito, essa visão deles, reformistas. Ok. Com o crescimento da teologia reformada, né, calvinista, muitos assembleianos estão aderindo a essa doutrina e mesmo congregando ainda na igreja pentecostal. Sim. Qual é a principal diferença entre reformados, pentecostais e neopentecostais? Essa é uma pergunta do evangelista Davidson. Agradeço ao evangelista Davis pela pergunta. Ela é uma pergunta bem de seminarista mesmo, né? Que é o caso do nosso teológico, seminarista, né? Evangelista Davidson. A diferença dos três, do reformado pro pentecostal e o neopentecostal, que o reformado ele é oriundo mesmo dos pais da reforma, foi uma coisa mais estabelecida pós-reforma e ela vem lá do Santo Agostinho, vem mais do João Calvino, que a gente hoje defende a tese são os calvinistas, né? Então eles defendem os 5 solas, eles defendem, tem um acróstico deles que chama Tulipe, que é onde eles falam sobre a expiação total, são algumas teses que você define que de fato são os reformistas. Então eles defendem, são os famosos calvinistas, que hoje é mais a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja batista também, são bem adeptos dessa tese calvinista. Os pentecostais, que é mais a nossa linha assembleiana, que é a linha que defende mais as ideias ali do Armínio, eles são oriundos que creem na existência contemporânea dos dons e no revestimento do Espírito Santo, que é o falar em línguas. Então é mais a nossa teoria hoje pentecostal. E o neopentecostal, que muitos pentecostais não gostam muito dos neopentecostal no nome, porque quando vem neo, você dá uma ideia de uma reforma pentecostal. E ela é mais ou menos o contrário da reforma. Então quem é pentecostal não gosta muito dessa similaridade de neopentecostal, porque a gente não sente como nada reformado. Pelo contrário, a gente acha que o neopentecostal, eles trabalham muito a teoria da libertação, ali no caso, teoria da prosperidade, a institucionalidade, essas coisas assim, eles trabalham muito a bênção terrena e atual e falam um pouco das coisas do porvir. Então, ou seja, eles falam muito do crente hoje ter, da confissão, do que acha que é imediatista, que uma pessoa que é crente em Jesus não pode ter uma doença, não pode ser um pobre, não pode ter uma dificuldade terrena, que tem algum pecado ou que não tem um relacionamento. Então essa ideia neopentecostal não é muito a nossa praia. Nossa praia hoje aqui, principalmente nós da Assembleia de Deus, defendemos mais a ideia pentecostal mesmo, entendeu? Essa é a diferença deles.
Ok. Um cristão que vive uma vida com Cristo, ou seja, teve um encontro real, pode perder a salvação? Ou essa pessoa nunca conheceu a Deus de verdade? Essa que ela falou, ela já falou respondendo. Ela falou que teve um encontro de fato com Cristo. Então ela não vai perder a salvação, porque ela teve um encontro real com o Senhor. Quem tem um encontro real com o Senhor não perde nada. Qual é o final da pergunta? Ou essa pessoa nunca conheceu a Deus de verdade? Nunca conheceu a Deus de verdade. Se ela saiu do nosso meio, diz a Bíblia lá em 1 João, que eles não estão mais no nosso meio porque eles não são do nosso. Então, se ela não está no nosso meio, é porque ela não teve um encontro de fato com o Senhor. Que ninguém larga o Senhor para encontrar um nada. O próprio Pedro falou, né? Senhor, para quem iremos nós? Tem muita gente até que interpreta errado esse versículo, até várias músicas. A gente fala às vezes de música que canta para onde iremos nós. É errado. O versículo fala para quem iremos nós. Então, assim, se encontrar Jesus, não tem como abrir mão dele. Isso aí. A próxima pergunta diz o seguinte: o senhor é responsável pela gestão da EBD aqui na Ebenezer. Gostaria de saber quais os desafios que você encontra na administração da escola bíblica. O maior desafio de um superintendente e de um professor, hoje inclusive é dia dos professores, um abraço e uma felicitação para todos os professores, a maior dificuldade é trazer o membro da igreja para a escola dominical. Então, assim, os crentes de hoje em dia, eles têm muita dificuldade de fazer parte de um hall, de uma caderneta de presença de escola dominical. E, às vezes, eles colocam muitas justificativas, que está cansado, que está não sei o que. Eu acho que é preguiça mesmo de estar na escola dominical. Só que, assim, eu dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu fui criada na escola dominical. Então, são dois cultos que eu gosto de estar. É um culto de oração, que é o culto de palavra, e a escola dominical. Porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que liberta o homem é a fé na palavra, é a palavra que vem e liberta. Então a escola dominical, nada mais nada menos como o pastor Paulo fala, é um mini seminário teológico. Então aqui você vai aprender diversos temas, diversos assuntos e, assim, na minha concepção, como superintendente, como um aluno também de escola dominical. Todo membro de uma igreja, ele tem que ser aluno de escola dominical. Essa é a nossa maior dificuldade, é conseguir trazer os alunos para cá. Aí a próxima pergunta diz o seguinte: por que ir à escola bíblica dominical? Acho que o senhor já respondeu um pouco, mas deve ter alguma coisa. É um complemento um pouco da pergunta anterior. Por que ir para a escola dominical? Eu acho que na escola dominical é uma oportunidade da gente tirar nossas dúvidas. Às vezes no meio de uma pregação, você não tem tempo. Às vezes o pregador ele fala algum assunto e você às vezes fica meio pescando, não sabe o que é aquilo, ou não tem como interromper para fazer uma pergunta. E às vezes você até pode chegar em casa e querer pesquisar, mas a maioria das vezes a pessoa não chega em casa e vai pesquisar aquilo, então aquilo acaba caindo no esquecimento. Na escola bíblica dominical, não. Na escola bíblica você tem o tempo de perguntar ao professor, e o professor, na maioria das vezes, acaba te respondendo. Se não souber responder, chama os universitários e a gente vai tentar trazer uma resposta um pouco concisa. Se também não tiver, aí a gente dá Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e as não é ele. Então, é isso que eu acho. Então, tem que estar aqui, é um momento oportuno da gente estar entre irmãos e estar tirando essas dúvidas e enriquecendo, né, com palavras do Senhor. Amém. A próxima diz o seguinte: na sua opinião, os temas tratados na EBD são relevantes? Ou seria melhor que a igreja avaliasse a sua necessidade bíblica e trabalhasse em cima delas? Eu acho que todo o assunto da escola dominical ela é relevante. Independendo da igreja, da congregação, do campo que você faz, às vezes você é um batista, um presbiteriano, cada um tem a sua dinâmica de trabalhar, a sua didática. Então, eu dou um exemplo de uma revista que é até do Silas Malafaia, citando o nome dele aqui, fazendo um marketing para ele, que é da Central Gospel. Eles trazem um assunto mais corriqueiro, bem cotidiano e atual. A nossa Assembleia de Deus, como até a Igreja Batista também tem, eu era da Batista há muitos anos atrás, as nossas revistas elas são mais teologais, elas têm um contexto bem de seminário mesmo. Ela traz um assunto sobre Levítico, onde vai falar sobre sacrifício. Então, esse tipo de assunto, às vezes a igreja fica um pouco cansativo, que parece que esse assunto era só para os teólogos da igreja. Não é, esse é um assunto para a igreja. A igreja tem que saber que o Velho Testamento ele não foi extinguido. O Velho Testamento ele falava do Novo e o Novo confia no Velho. Então, assim, nós precisamos saber um pouco de Velho e precisamos saber um pouquinho do Novo. Então, eu acho que os assuntos da escola dominical eles são relevantes e com certeza a gente consegue trazer os assuntos atuais dentro de um contexto geral que é apresentado na revista. Ok.
Pastor Emílio, essa próxima pergunta foi feita pelo Jackson, né? O Jackson que é também dirigente de uma EBD, de uma Assembleia de Deus. Jackson, muito obrigada por participar mais uma vez, né? Ele tem sido ativo na participação dos nossos programas. A pergunta é o seguinte: na era do pós-modernismo, percebemos uma grande massa de youtubers e cursos de teologia online. O que a igreja deve fazer para que a EBD permaneça constante na frequência dos alunos? E qual o papel do professor hoje, com os alunos sendo bombardeados durante a semana com muitas informações teológicas? Legal a pergunta, Jackson, obrigado pela pergunta, ela é bem consistente e bem atual. Eu acredito que a Escola Bíblica Dominical não foi criada à toa. Ela nasceu no coração de Deus há mais de 200 anos atrás pelo Robert Heinz, na Inglaterra, e ela está vingando até hoje. Significa que tem Deus no negócio, significa que ela vai durar até o dia do Senhor chamar a igreja. Amém. Então eu acredito que os professores, eles têm a incumbência de não somente se preocupar com a forma didática, de prender o aluno aqui com uma dinâmica um pouco jovial, mais de adolescente ou professor da classe de adultos. Eu acredito que o professor, sim, ele tem que despertar esse interesse no aluno de estar aqui, e o professor tem que buscar em Deus. É o que eu falo muito com os meus professores aqui em reunião, que nós temos que orar no Senhor e buscar estratégias no Senhor. Não somente ir para o Google, para o YouTube e pegar alguma coisa que deu certo em uma escola dominical e acreditar que ela vai dar certo aqui na minha. Às vezes não vai dar certo. Às vezes o Senhor tem uma estratégia específica para a nossa EBD. Então assim, eu falo, ore ao Senhor, peça ao Senhor uma sabedoria em cima do assunto, estude. O professor que não lê Bíblia, que não faz jejum, que não ora, ele está fora do contexto. Então ele precisa se atualizar com essas coisas, com a própria vida espiritual dele. Por quê? Porque o aluno lá fora, ele é bombardeado, como o nosso menino aí perguntou pra gente como prender o aluno aqui dentro, se os youtubers, seminários, né, de teologia, isso vão sempre existir, isso não vai acabar, acho que nem tão cedo, ainda mais agora com essa era de tecnologia, isso não vai acabar. Só que o que prende o aluno lá é diferente. E o que ele está aprendendo lá? Será que está dentro do contexto que a gente está ensinando aqui com a nossa, por exemplo, nós estamos numa Assembleia de Deus, aí ele vai lá aprender com um professor de seminário, nesse seminário online dele, um reformado, vai ensinar um monte de coisa diferente do que ele está aprendendo aqui. Como que vai ficar a cabeça desse aluno? Então eu acho que o professor ele tem que identificar isso no aluno, perguntar, ele tem que ligar, ele tem que ter uma estratégia de estar próximo do aluno. Então eu bato muito isso aqui com os meus professores, esteja próximo do aluno. Assim, com certeza, ele vai ter um êxito na nossa classe. Amém. Pastor Emílio, a última pergunta é de uma pessoa que não é cristã, né? E ela pergunta sobre a salvação, né? Como é que o senhor explicaria, né? Definiria a salvação para essa pessoa? Então, a coisa mais maravilhosa que eu vejo de Deus, que foi Deus que escolheu amar o homem. Não foi o homem que teve uma ideia e escolheu amar Deus. Foi Deus que escolheu amar o homem. Aí quando a gente fala de salvação, é igual num filme. Aí, tem uma pessoa que foi sequestrada, aí vem um mocinho da história e ele vai salvar aquela pessoa de um determinado mal que aconteceu com ela, um sequestro, alguma coisa assim. Então o que aconteceu com o homem? Deus vai salvar o homem de quê? A Bíblia fala que Deus vai salvar o homem da perdição eterna. Deus criou o homem para uma aliança, para um relacionamento eterno com ele. E lá em Gênesis, está escrito na Bíblia, lá em Gênesis, que entrou o pecado e foi rompido. Alguns anos depois, alguns 1000 anos depois, o Senhor Jesus veio e restaurou essa oportunidade de aliança de novo com Deus. Então o que acontece? O Senhor ele resolveu amar e Deus resolveu salvar o homem dessa perdição eterna que entrou na humanidade através do pecado, através da desobediência. E a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 4, verso 12, que não há salvação em outro a não ser no nome de Jesus. Então, eu mesmo tenho essa experiência, que eu era um desviado da igreja e eu voltei para o Senhor Jesus com Apocalipse 22, verso 15, que fala: e aqueles que não se acharam inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Eu voltei para Jesus com essa palavra pesada. Então, assim, salvação de quê? Salvação do inferno, da perdição eterna, do sofrimento eterno. Porque seria muito fácil se a nossa vida, a gente fechasse os olhos e a nossa vida acabasse e tudo bem. Não precisava de ter sacrifício expiatório de Jesus. Para que ele veio salvar? Salvar de quê? Não vai ter mais nada
nada, fechei o olho, acabou. Não, você vai fechar o olho na terra, mas vai começar uma outra do outro lado espiritual, ou do lado do Senhor, ou infelizmente do lado do mal, que será eterno. Então o Senhor vai te livrar dessa perdição eterna. É salvação somente em Jesus. Amém. Pastor Emílio, muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Papo na Escada. Apresentação: Pastor Paulo César Miranda. Estamos de volta e eu quero já agradecer a vocês, todos vocês que participaram, enviando as suas perguntas. Pode continuar enviando, tem sido edificante, tem sido bênção. Pastor Emílio, eu queria lhe agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Foi muito esclarecedor, foi muito edificante, muito obrigada. E dizer que agora você tem um tempo para deixar sua mensagem, fique à vontade para falar o que Deus colocar no seu coração. Amém. Então eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, participando desse momento aqui, de estar colaborando, né, dentro do meu conhecimento, do pouco que a gente adquire e dentro daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, compartilhar nossas experiências. E eu quero te convidar, você que não é aluno da Escola Dominical, vire aluno da Escola Dominical, seja um aluno da EBD. Eu não sei se você é da nossa igreja, mas você que é de outra igreja também, seja aluno da sua EBD aí na sua igreja, vai aprender da palavra. O que nos sustenta hoje, o que nos edifica hoje é a palavra do Senhor. Então seja um crente bereano, que vai pesquisar, que vai aprender do Senhor e que você desenvolva esse lado espiritual através da palavra do Senhor. E você que é aqui da nossa congregação Ebenezer, seja aluno da nossa EBD, venha nos cursos de libertação da segunda-feira, em nome de Jesus. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, Deus tem curado, tem aberto portas, nós temos aqui feito jejum, estamos orando com o povo. Participe, então seja um membro ativo mesmo da igreja, não seja, a gente falava de membro de banco, não existe membro de banco, você faz parte do reino e você é importante para nós e é especial no reino. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelas perguntas, eu espero ter respondido dentro daquilo que você acha que ou você esperava. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar depois. Obrigado. Amém. Eu quero dizer a vocês também que deseja levar o pastor Emílio para estar na sua igreja, levando uma palavra de Deus, né? Dizer a você que as redes sociais dele vão estar passando na nossa tela. Show. Fique à vontade. Aproveite também para seguir as redes sociais da igreja, onde vai ter o conteúdo dos nossos vídeos da entrevista. E não só isso, tem toda a programação do que acontece aqui na nossa igreja, tá? Muito obrigado. Continue assistindo, curta, compartilhe, que é bênção na nossa vida e com certeza vai ser na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Uma construção, edificar exigem regras.